Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós teremos um aulão de revisão para o Instituto Verben, uma banca que vem trabalhando vários concursos em todas as regiões do país, alguns concursos grandes, inclusive concursos para institutos federais. Então nessa aula a gente vai trabalhar 10 questões da banca, é a nossa segunda aula sobre essa banca aqui no nosso canal. Porém, nessa a gente vai trabalhar mais questões, aproveitando para revisar tópicos recorrentes, tanto para a banca propriamente dita, como também tópicos recorrentes para os concursos de educação física de uma forma geral. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também sobre os nossos e-books. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional regulamenta a criação de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. Em 2018, após várias ações, o Ministério da Educação homologou o documento oficial da BNCC, em que as práticas corporais são compreendidas por 3 elementos comuns agrupados como... E aí a gente tem uma típica questão sobre a BNCC, e é uma questão que a gente vai encontrar em diversas bancas, porém sempre escrita de uma forma diferente. Às vezes a gente tem um enunciado mais elaborado, às vezes a gente tem uma questão realmente mais objetiva ali, pedindo rapidamente quais são esses elementos que compõem as práticas corporais, E aí quando a gente fala sobre a BNCC nos concursos de educação física, a gente vai encontrar principalmente questões sobre suas unidades temáticas, quais são as unidades temáticas, suas classificações e suas distribuições, e sua distribuição ao longo do ensino fundamental, as dimensões do conhecimento e também os elementos comuns às práticas corporais, que é exatamente o que essa questão pede. Então, quando a gente relembra, esses elementos comuns às práticas corporais são exatamente 3. Primeiramente, o movimento como elemento essencial, Então, toda prática corporal vai ser composta prioritariamente por um movimento. Segundo, por uma organização interna que vai ter uma lógica específica de maior ou de maior grau dessa organização. E o terceiro ponto que traz esses elementos das práticas corporais é que é um produto cultural vinculado ou ao lazer e ao entretenimento ou à saúde e ao cuidado com o corpo de uma forma geral. Então, quando a gente fala dos elementos constituintes aí das práticas corporais, nós vamos ter o movimento corporal, a organização interna e o produto cultural. Nesse caso, é exatamente o que ele traz no item D dessa questão: movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, e produto cultural vinculado ao lazer, entretenimento e ou ao cuidado com o corpo e a saúde. Então, uma típica questão sobre a BNCC. Primeira questão, item D é o correto. Segunda questão, a educação física, a área do conhecimento humano que tematiza a cultura corporal, tem dinâmica de inserção nos currículos escolares, tensa e cercada de disputas pelo seu objeto, seu enfoque político-pedagógico e no espaço do conhecimento escolar. Nesse último quesito, a educação física deve se vincular ao projeto político-pedagógico das unidades escolares, dialogando com as demais áreas de conhecimento, mas especialmente contribuindo para a compreensão das dinâmicas da escolarização brasileira, dos sujeitos que frequentam as escolas e especialmente da educação dirigida aos trabalhadores e suas filhas e filhos. Segundo Soares et al., que aí nós temos o coletivo de autores, na abordagem crítico-superadora, a reflexão pedagógica possui as características específicas de ser diagnóstica, judicativa e teleológica. Sobre as características teleológica, tem-se que ela, e aí também uma típica questão, nesse caso, sobre o coletivo de autores. Inclusive, nós temos um minicurso sobre o coletivo de autores. Se você tiver interesse, é um minicurso onde a gente trabalha em 4 aulas a obra por completo do coletivo de autores, voltada, focada
para concursos de educação física. Esse minicurso faz parte do nosso curso da preparação à aprovação, porém também é vendido separadamente, né? Você consegue adquirir apenas o minicurso. E aí nesse minicurso, né, no coletivo de autores em si, a gente vai trabalhar toda a obra, passando desde os conceitos fundamentais que o coletivo de autores traz, né, passando por essa reflexão pedagógica da abordagem crítico-superadora, quais são os conteúdos que a abordagem crítico-superadora trabalha, sua avaliação, a história geral da educação física a partir dessa visão do coletivo de autores. Então, de fato, é uma obra que está muito presente nos concursos de educação física há muitos anos, principalmente nos concursos da área da licenciatura. Nesse caso, ele vai perguntar aqui, né, a questão vai trabalhar essa reflexão pedagógica que tem essas três características: diagnóstica, judicativa e teleológica. Quando a gente relembra o que é que esses conceitos querem dizer, né, primeiramente, ela é diagnóstica porque ela vai primeiramente ler os dados da realidade, né, vai constatar e realizar a leitura dos dados da realidade. Ela é judicativa porque a partir do momento que ela lê esses dados, ela vai julgar a partir de uma ética, né, a partir dos interesses de determinada classe social. E por último, ela é teleológica porque ela vai definir o norte, vai definir objetivos, né, um ponto onde quer chegar a partir dessa leitura e a partir dessa ética, desse julgamento dos interesses da classe, de determinada classe social, né? Seja ela conservadora, seja ela transformadora. Então, na reflexão pedagógica do coletivo de autores, né, na abordagem crítico-superadora, ela é diagnóstica porque ela lê os dados da realidade, judicativa porque julga a partir dos interesses de determinada classe social, e teleológica porque define um ponto onde quer chegar a partir dos interesses de determinada classe. Dito isso, vamos para os itens. Item A determina um ponto de chegada, um direcionamento orientado pela perspectiva de classe de quem executa a reflexão pedagógica, podendo ser transformadora ou conservadora dos dados da realidade diagnosticados e julgados, e aí já é perfeito, né? De fato, na alternativa A gente já vai ter aí o conceito da reflexão pedagógica enquanto o seu conceito teleológico. Item A já é perfeito. Item B remete-se a uma constatação da realidade em que o processo pedagógico está se desenvolvendo, sendo necessário identificar e julgar os dados da realidade encontrados no fazer pedagógico da educação física. Então a gente vai ter aí características tanto da diagnóstica, né, dessa leitura dos dados, dessa constatação da realidade, e também judicativa a partir do momento que a gente tem esse julgamento dos dados da realidade de acordo com os interesses de determinada classe social. Item C relaciona-se com o conhecimento imanente e presente em cada estudante singular, e aí não faz realmente referência a um desses três conceitos, né, da reflexão pedagógica. E por último, ocupa-se com o final do processo de ensino e da reflexão sobre a avaliação da aprendizagem do estudante. E aí, na verdade, né, ela é teleológica não porque ela ocupa-se apenas com o final desse processo de ensino, né? Ela vai direcionar qual é o ponto onde quer chegar, né, a partir do momento que eu faço a leitura e a partir do momento que eu julgo esses dados da realidade. A reflexão pedagógica, enquanto seu elemento teleológico, vai direcionar onde eu quero chegar a partir da lógica, a partir dos interesses de determinada classe social. Então, de fato, como a gente viu anteriormente, o item A é o que vai trazer os conceitos aí, o porquê que a reflexão pedagógica tem essa característica teleológica. Segunda questão, então, item A realmente é o correto. Terceira questão, Kunz, em 2004, indica em sua abordagem crítico-emancipatória do ensino da educação física que o processo de ensino deve direcionar-se por três categorias: trabalho, interação e linguagem. O desenvolvimento destas categorias no trato pedagógico deve conduzir ao desenvolvimento de competências que possibilitam aos estudantes não só compreender a realidade da cultura do movimento, mas também intervi-la. Para o autor, estas três competências são, respectivamente,
E aí a gente tem essas dimensões presentes na abordagem crítico-emancipatória de acordo com o curso, né? Trabalho, interação e linguagem, que vai estar relacionado às dimensões objetiva, social e comunicativa. Na dimensão objetiva, né, que é a dimensão do trabalho, a gente tem a vivência prática, propriamente dita. Na dimensão social, que é a dimensão da interação, né, da interação do sujeito com a sociedade. E por último, a dimensão comunicativa, que é a dimensão da linguagem, onde a gente vai ter a leitura e a interpretação da realidade propriamente dita. Então, quando a gente fala das dimensões a partir da abordagem crítico-emancipatória, nós temos a dimensão objetiva, social e comunicativa, que estão relacionadas às dimensões do trabalho, interação e linguagem. Terceira questão, então, item B é o correto dessa questão. Quarta questão, nos estudos desenvolvidos por Marcelino, o autor tece críticas à visão funcionalista do lazer enquanto subsistema que mantém a ordem social. Para o autor, essa visão é composta por 4 vertentes, sendo elas as seguintes. E aí, quem é nosso aluno do nosso curso da preparação à aprovação vai conseguir lembrar desses conceitos, né? A gente trabalha todos os conceitos dos principais autores relacionados ao lazer. E aí, quando a gente fala de Marcelino, a gente vai lembrar que Marcelino trabalha o lazer enquanto um produto cultural, né? Um fenômeno gerado historicamente, de fato. Então, ele tem importância cultural, ele pode ser também objeto e veículo para a educação, e inclusive o lazer enquanto uma possibilidade de mudança da ordem social e cultural, né? Então, Marcelino realmente enxerga o lazer enquanto esse fenômeno histórico e cultural, e ele traz algumas críticas a uma visão mais funcionalista do lazer enquanto esse subsistema que mantém a ordem social. E aí as 4 vertentes dessa crítica à visão funcionalista são: primeiro, a vertente romântica, né, que utiliza o lazer enquanto uma forma de manter os valores da sociedade tradicional, de uma sociedade mais conservadora. Ele traz a vertente mais moralista, que é aquela que vai trazer o lazer enquanto uma forma de manter a moral da sociedade, né? Uma forma, então, de trazer o lazer enquanto forma de ocupar o tempo ocioso, de tirar as crianças da rua, por exemplo. Terceira vertente, a vertente compensatória, que é utilizando o lazer como uma forma de compensar a alienação e o esforço do trabalho, né? Então, uma forma compensatória desse lazer. E, por último, uma visão utilitarista, que vai trazer uma forma de trabalhar o lazer para descansar a força de trabalho, né? Para recuperar as forças de trabalho que vão se esforçar diariamente ali na manutenção dessa ordem social, né? Então, quando a gente fala dessa crítica da visão funcionalista do Marcelino, essas são as 4 vertentes: romântica, moralista, compensatória e utilitarista. Então, nesse caso, quarta questão, nós vamos ter o item C, o correto. Quinta questão, visando a orientar a população sobre as práticas de atividades físicas e esportivas, bem como qualificar as ações de gestores e profissionais da saúde, o Ministério da Saúde tornou público o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Segundo esse documento, a duração, intensidade e frequência na prática de atividades físicas e ou esportivas entre crianças e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos, com resultados que garantem a competência do profissional de educação física no que se refere a essas variáveis quando são realizadas. E aí é uma questão que vai pedir as recomendações de atividade física para crianças e jovens na faixa de 6 a 17 anos. E aí no guia, né, a gente vai trabalhar principalmente essas recomendações para diversos públicos, né? Então, desde crianças, passando para crianças e jovens, população adulta, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e assim por diante. Porém, a gente tem outras informações importantes no guia, inclusive lá no nosso curso a gente também trabalha uma aula específica sobre o guia. Dentre essas informações estão
as variáveis de intensidade, né? Quais são as formas de intensidade dessas atividades físicas, quais são os domínios da atividade física, quais são as capacidades físicas trabalhadas, os benefícios e assim por diante. Então, de fato, é um material muito interessante, muito didático e que os concursos vêm trabalhando cada vez mais, não só na área do bacharelado, mas também na área da licenciatura, porque de fato são informações que estão presentes no nosso cotidiano e inclusive lá no guia também tem um capítulo voltado para a educação física no contexto escolar. Então, de fato, se você pretende realizar concursos da educação física, seja na área da licenciatura, seja na área do bacharelado, é fundamental dominar os conhecimentos desse guia. Nesse caso, ele está pedindo as recomendações para a faixa de 6 a 17 anos e aqui na questão a gente tem uma pequena ressalva. O item A, ele fala em pelo menos 60 minutos distribuídos ao longo do dia ou em uma única sessão, que aumente a frequência cardiorrespiratória no mínimo 3 vezes na semana. E aí, quando a gente fala dessas recomendações para o público adulto, a gente vai ter os famosos 150 minutos por semana, né? 150 minutos de atividade moderada por semana, que aí podem ser distribuídas ao longo da semana, ou 75 minutos de atividade vigorosa, também distribuídas ao longo da semana, ou uma combinação dessas duas formas. Porém, para crianças e jovens de 6 a 17 anos, a recomendação é de 60 minutos por dia de atividades que favoreçam aí esse aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Porém, no item, dentre as alternativas, a mais próxima dessa recomendação realmente seria o item A, onde ele traz pelo menos 60 minutos distribuídos ao longo do dia ou em uma única sessão, porém não fala de no mínimo 3 vezes na semana. Ele de fato traz pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Quando traz essa observação de pelo menos 3 vezes na semana, na verdade seriam atividades que trabalhem a força, né? Por exemplo, exercícios de salto, exercícios de puxar ou empurrar objetos, né? Como brincadeiras de carrinho de mão, cabo de guerra, entre outros. Então, no guia, a recomendação propriamente dita são 60 minutos por dia, sendo pelo menos 3 vezes na semana, esses exercícios mais voltados para a força, como, por exemplo, saltar, puxar ou empurrar objetos. Então, dentre as alternativas, o item A é o que está mais próximo, seria o correto, porém com essa pequena ressalva. No gabarito oficial, no gabarito final desse concurso que trouxe essa questão, de fato, mantiveram a alternativa A, porém eu trago essa ressalva. No guia, propriamente dito, nós temos 60 minutos por dia de recomendação, sendo no mínimo 3 vezes na semana essas atividades que trabalhem a força. Então, nesse caso, quinta questão, a alternativa A é a correta, porém com essa pequena ressalva. Sexta questão, na obra Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, Darido apresenta, dentre outras, a tendência pedagógica da saúde renovada, destacando que, para os profissionais que se orientam por ela, o fundamental na educação física é, e aí vamos para os itens. Item A demonstração dos benefícios do desenvolvimento da aptidão física para a prática do esporte com saúde, e aí é falso, né? Na abordagem da saúde renovada, a ideia é que o indivíduo trabalhe exercícios e atividades físicas focando na promoção da saúde, né? Então, a ideia é que na escola ele vá aprendendo diversas formas de atividades, exercícios físicos, para que ao longo da vida ele tenha autonomia para praticar esses exercícios, focando na promoção da saúde. Então, não é objetivo da abordagem da saúde renovada trabalhar o desenvolvimento da aptidão física para a prática do esporte com saúde, mas sim para a promoção da saúde de forma geral. Item B. A atenção aos aspectos desportivos, valorizando o processo de aprendizagem em lugar de executar um gesto técnico isolado. E aí é falso, né? Não é foco da abordagem da saúde renovada essa atenção aos aspectos
desportivos, sejam eles técnicos ou táticos. Item C, a consideração do repertório de técnicas corporais trazidas pelos alunos à escola, uma vez que toda técnica corporal é uma técnica cultural, e aí a abordagem da saúde renovada não tem esse interesse nesse produto cultural, nessas técnicas corporais, mas sim na autonomia do indivíduo para a prática do exercício, focando na promoção da saúde. Item D, a promoção da atividade física e o aperfeiçoamento das áreas funcionais como fatores para melhorar a qualidade de vida e a saúde, e aí o item D realmente é o correto. Então, o foco da abordagem da saúde renovada vai ser trabalhar formas de práticas corporais, né? Trabalhar atividades físicas para que o indivíduo, ao longo de sua vida, possa praticá-las, buscando assim a promoção da saúde e a qualidade de vida. Nesse caso, sexta questão, item D, é o correto. Sétima questão, leia o texto a seguir. As crianças são observadas, medidas, comparadas em seus desempenhos, predominantemente motores e fisiológicos. Capacidade cardiovascular respiratória, pois o que se busca enfaticamente são os talentos esportivos, aqueles que participarão dos jogos ou das demonstrações representando a turma ou a escola. E aí, uma citação do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, do famoso coletivo de autores. A citação acima refere-se à tendência pedagógica de ensino da educação física escolar, denominada, e aí, pelas características que a citação traz, né, ela foca nas medidas, comparando os desempenhos motores e fisiológicos, focando na busca dos talentos esportivos. Então, quando a gente tem essas características, a gente tem o enfoque da tendência, né, da abordagem da aptidão física, uma tendência, uma abordagem mais tecnicista. E aí, a gente tem na história da educação física, né, as famosas abordagens pedagógicas da educação física, como, por exemplo, a crítica superadora, crítica emancipatória, desenvolvimentista, construtivista e assim por diante. Todas essas abordagens surgindo em oposição a esse modelo tecnicista, a esse modelo da aptidão física que focava aí nos aspectos motores e fisiológicos, buscando talentos esportivos. Então, nesse caso, essa citação vai estar falando de uma tendência da aptidão física ou tecnicista. Nesse caso, sétima questão, item A é o correto. Oitava questão, no documento da BNCC, a educação física está na área de linguagens e seus conteúdos são organizados por unidades temáticas com suas respectivas subdivisões. Para a unidade temática de ginástica, o referido documento apresenta as seguintes classificações. E aí, relembrando, na BNCC, nós temos 6 unidades temáticas da educação física: danças, brincadeiras e jogos, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. Para cada uma dessas unidades temáticas, nós temos uma série de classificações e essas classificações são distribuídas ao longo do ensino fundamental. Nesse caso, ele quer saber as classificações da unidade temática de ginásticas. E aí, nesse caso, nós temos 3 classificações. A ginástica geral, que vai trabalhar as possibilidades expressivas e acrobáticas do corpo, né, conhecida também como ginástica para todos. Nós temos as ginásticas de condicionamento físico, que estão diretamente relacionadas ao conceito de exercício físico, né? Então são aquelas ginásticas voltadas para a manutenção ou ganho da aptidão física, né? De um ou mais componentes da aptidão física. E por último, as ginásticas de conscientização corporal, que estão mais relacionadas ao ganho da consciência corporal propriamente dita, né? Ao trabalho da postura, trabalho e manutenção da respiração e assim por diante. Então, quando a gente fala de classificações das ginásticas, nós temos ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Nesse caso, item C é o correto da oitava questão. Nona questão, leia o texto a seguir. A atividade física é um comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente
podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas. São exemplos de atividade física: caminhar, correr, pedalar, brincar, subir escadas, carregar objetos, dançar, limpar a casa, passear com animais de estimação, cultivar a terra, cuidar do quintal, praticar esportes, lutas, ginásticas, yoga, entre outros. A atividade física faz parte do dia a dia e traz diversos benefícios como o controle de peso e a melhora da qualidade de vida, do humor, da disposição, da interação com as outras pessoas e com o ambiente. Segundo o documento Guia de Atividade Física para a População Brasileira, os 4 domínios da vida em que pode ocorrer a realização de atividades físicas são, e aí é realmente uma típica questão sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né? Trabalhar quais são esses 4 domínios da atividade física, porém, especificamente nessa questão aqui, a gente já tem a resposta no enunciado, né? O enunciado traz uma citação e nessa citação já traz esses 4 domínios da atividade física. São eles: atividade física no tempo livre, que é aquela atividade física, como o próprio nome diz, que você realiza no seu tempo livre, né, voltado aí para o entretenimento, para a saúde, ou atividade física enquanto lazer, né? Por exemplo, fazer uma caminhada na praça, praticar algum esporte, enfim. As atividades físicas no deslocamento são aquelas em que você utiliza para ir de um ponto a outro, né? Por exemplo, uma caminhada até o trabalho, ir de bicicleta até o supermercado e assim por diante. As atividades físicas no trabalho, que são aquelas as atividades físicas no trabalho ou no estudo, na verdade, né? Como o próprio nome diz, então são aquelas atividades físicas que você realiza no seu tempo de trabalho ou no estudo, né, como por exemplo as aulas de educação física, aquela brincadeira no recreio, por exemplo. E por último, as atividades físicas nas tarefas domésticas, que são aquelas atividades que você realiza cuidando da família ou cuidando da casa, né, por exemplo. Então, varrer a casa, passear com o cachorro, fazer compras e assim por diante. Então, quando a gente fala desses 4 domínios da atividade física, são eles: atividade física no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas. Nesse caso, o item A já é o correto da 9ª questão. 10ª questão, para Soares, na Europa do século XIX, a ginástica científica se afirma como uma parte importante da formação de novos códigos de civilidade. Sob a direção da ciência formulada nesse período, os métodos ginásticos apresentam-se como expressão de um esquadrinhamento do tempo e dos movimentos, gerando a economia das energias. Assim, os métodos ginásticos desse período destacam-se por seu, e aí quando a gente fala desses métodos ginásticos europeus, eles vão ser as primeiras sistematizações da ginástica, né, da educação física propriamente dita, e vai ter um papel fundamental nessa sociedade industrial. Então, o seu objetivo vai ser a ordem, a disciplina e a moral, né? Então, trabalhar a ordem, a disciplina e a moral para que os indivíduos possam trabalhar a favor da sua nação, né? Melhorar, assim, a raça, trabalhar o nacionalismo, né? Então, fazer com que os indivíduos defendam o seu país em casos de guerra, por exemplo, e também estejam fortes e saudáveis para trabalhar nessa sociedade industrial, né? Para trabalhar nas indústrias propriamente ditas. Então, quando a gente fala do método ginástico alemão, do método ginástico francês e do método ginástico sueco, a gente vai ter em todos eles essas características da ordem, da disciplina, do indivíduo livre de vícios, né, livre do alcoolismo, tendo uma postura saudável, tendo um corpo saudável, tanto para defender o país em caso de guerra, como também para trabalhar na indústria. Então, dentre as alternativas, nós vamos ter o item B, o correto, né? Os métodos ginásticos desse período vão ter o caráter ordenativo, disciplinador e metódico. Nesse caso, 10ª questão, realmente o item B é o correto. E com isso, finalizamos esse nosso aulão de resolução de questões do Instituto Verbena. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal ou lá no nosso Instagram, @concursos EDFísica. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação
para os concursos de educação física, né, seja para o Instituto Verbena ou seja para qualquer outro dos concursos, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.